esperar um pouquinho, porque senão a gente vai disputar na conversa. Como já me foi apresentado, eu sou Paula Cipu, sou delegada de polícia em Bambuí, aqui em Guarulhos. Eu estou devendo essa visita para vocês há um tempo, mas realmente, como o professor colocou, como o professor colocou, o professor Antônio, realmente eu não tinha conseguido ainda conciliar na minha agenda, porque eu venho aqui uma vez por semana. Quando surgiu o convite, eu deixei claro que não seria uma palestra. Na verdade, eu venho aqui para quê? Para um bate-papo. Estou vendo que tem muitas mulheres aqui. Quero parabenizar a todas pelo nosso dia, né? Parabéns a todas vocês. Nós somos muito fortes, guerreiras, e eu acho que o tema de violência contra a mulher é bastante propício, inclusive para o dia de hoje. Eu trouxe até alguns números para vocês, saberem como a situação é alarmante. Eu devo estar falando aqui uns 5 minutos, se juntar o tempo que o diretor falou, a supervisora falou, deve ter dado uns 15, 20 minutos. Tempo que nós nos apresentamos a vocês, uma mulher já foi agredida fisicamente no Brasil. Isso quando a ocorrência é registrada. Todo dia ocorre, em média, 8 casos de violência sexual. E aí, por companheiros, né? Toda semana, em média, 33 mulheres morrem assassinadas por companheiros, ou atuais, ou ex-companheiros. 75% desses casos são semanais. E houve uma pesquisa, foi feita uma pesquisa no ano de 2018, onde, pasmem, gente, 32.916 casos de estupro registrados no nosso país. Como eu falei, o número é alarmante, isso são os casos registrados, ainda a gente se depara com uma situação de que muitas vezes a pessoa nem toma providência. Então eu vejo assim que, infelizmente, em pleno 2023, a gente tem muito a falar sobre a violência contra a mulher. Não vou dizer hoje, porque 2016, nós estamos em 2023, ela já tem aí quase 17 anos. Nós temos uma lei, a lei a gente chama vulgarmente de Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir, para proteger a mulher aí com relação a essas violências que são praticadas em face delas. Essa Lei Maria da Penha, a Lei número 11.340 de 2006, ela não estabelece crimes. Então, quando um agressor ele comete algum ato contra uma mulher, ele vai responder por onde? Os crimes que são estabelecidos no Código Penal e nas leis extravagantes. A Lei Maria da Penha, ela trouxe o quê? Mecanismos para proteger a mulher que sofre agressão. Acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar essa expressão Lei Maria da Penha, Lei Maria da Penha, Lei Maria da Penha. Mas afinal, por que Maria da Penha? Por que chamada Lei Maria da Penha? Eu não sei se vocês sabem, Maria da Penha Fernandes é uma biofarmacêutica cearense que lutou por quase 20 anos para ver o seu agressor condenado e preso. Ela era casada com Marco Antônio, um professor universitário. Vejam, eu costumo dizer, muitas vezes as pessoas acham que só a questão financeira, a classe social é que define essas agressões. Mas não é o caso. Nós estamos falando de uma biofarmacêutica casada com um professor universitário. Então, uma família no mínimo de classe média. Em 1983,
Maria da Penha, ela sofreu uma tentativa de homicídio. Enquanto ela dormia, ela sofreu aí uma tentativa através de um disparo de arma de fogo pelas costas. O seu marido simulou um assalto na residência. Ele fez esse disparo contra Maria da Penha, acionou o SAMU, acionou a polícia militar. Os policiais, quando chegaram ao local, em prantos, alegando que haviam entrado assaltantes na casa e que eles é que agrediram a sua esposa. Dessa lesão na coluna, Maria da Penha ficou paraplégica. Então ela ficou na cadeira de rodas, ela tinha toda essa redução aí da mobilidade. Eu também quero rir com você, meu amigo. O que foi que você está tão preocupado aí? Você mesmo, de azul e branco. Você está disputando comigo? Bom, vamos lá. E logo depois disso, meses depois, ela na cadeira de rodas, né? O marido no banheiro, o marido a jogou da cadeira de rodas, a empurrou e tentou eletrocutá-la no banheiro. E aí começou essa luta da Maria da Penha para ver esse agressor condenado e preso. A sentença dele saiu em 1996, ou seja, 13 anos depois, né? Em 1996, Marco Antônio foi condenado a 10 anos de prisão. Mas a gente sabe que todos têm direito ao recurso. Ele recorreu dessa decisão e ela transitou em julgado, ou seja, se tornou definitiva. Pasmem, gente, em 2002. E o primeiro caso lá, ocorreu em meados de 1983. E a pena de 10 anos foi para quanto? 2 anos de prisão. Aí em 2002, Marco Antônio foi preso para cumprir 2 anos de prisão. Então esses 20 anos, quase 20 anos de luta da Maria da Penha, para que fosse feita alguma coisa, né? Para que houvesse pelo menos uma alteração nessa lei, na nossa lei, no nosso Código Penal, para que não ocorressem com outras vítimas. E nesse ínterim, o Brasil ele foi condenado pela Organização dos Estados Americanos por conta da omissão, da negligência com relação às vítimas mulheres que sofriam agressões. E uma das punições que o Brasil sofreu foi uma recomendação da OEA, a chamada OEA. Essa recomendação era que o Brasil criasse uma lei mais definida aos crimes praticados contra as mulheres no âmbito familiar. Então, algumas entidades se reuniram, estudaram o caso, criaram um anteprojeto, apresentaram esse anteprojeto e no dia 7 de agosto de 2006 foi promulgada a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340. Então, diante de todo esse histórico da vítima Maria da Penha Fernandes, é que vulgarmente a chamamos de Lei Maria da Penha. Estou aqui falando de violência doméstica, a Lei Maria da Penha, violência doméstica. Afinal, o que é violência doméstica? O que a gente pode entender como violência doméstica e familiar contra a mulher? Bonita, né? A expressão violência doméstica e familiar contra a mulher. Afinal, o que é? Qual é esse conceito? A gente pode definir violência doméstica de uma forma bem ampla. Seria qualquer agressão sofrida pela mulher no seu âmbito doméstico. Mas quando a gente fala âmbito doméstico, não seria só dentro do seu lar, mas até com um companheiro, uma pessoa que ela já conviveu, um ex-namorado. Não deixa de ser considerado aí uma violência contra a mulher, uma violência de gênero. E a nossa lei, a 11.340, ela estabelece os tipos de violência também, porque quando a gente passa esse conceito que é todo tipo de agressão, fica bem amplo.
Quais são os tipos de violência que a gente pode definir? Nós temos a violência física, é aquela mesmo, de agredir, de bater, de chutar, de dar tapa. Essa é a violência física, que é a que mais a gente conhece. Mas não é a única. Nós temos a violência moral, os xingamentos, os insultos, a forma de denegrir a honra, a imagem da mulher. Nós temos a violência psicológica, que são os excessos. Uma forma de discriminar a mulher, uma forma de diminuir a sua autoestima, a perseguição, porque existe o crime de perseguição. Então essa perseguição é uma violência psicológica. Nós temos a violência patrimonial. A violência patrimonial, ela se refere aos bens da mulher, ela se refere inclusive a documentos. Chega o seu companheiro, rasga os seus documentos. Eu já vi casos do companheiro rasgar os livros da mulher, e eram livros que ela utilizava para lecionar, era professora. Então isso é uma violência patrimonial. O dinheiro dela sai do trabalho dela e ela usa aqueles livros para trabalhar. Então isso é uma violência patrimonial e se encaixa na Lei Maria da Penha. E por fim nós temos a violência sexual. A violência sexual, claro, é a relação sexual não consentida, o chamado estupro, o crime de estupro. E além disso, até quando a relação é consentida, mas a mulher é impedida de utilizar algum método contraceptivo. Isso também é uma violência sexual. Então vamos lá. Eu sei agora que tem uma lei que criou mecanismos para me defender. Eu já sei qual é o conceito de violência doméstica, quais os tipos de violência doméstica. Como é que eu vou definir se o meu relacionamento ele é violento? Se eu vivo um relacionamento tóxico, como é que eu vou definir isso? Eu costumo dizer que é um excesso, né? Tudo que é demais se torna negativo, se torna tóxico. Então, assim, o excesso de cobrança, o excesso de controle, o excesso de ciúmes, aquele homem que denigra a imagem da mulher, que a xinga, que a discrimina, que a todo momento quer baixar sua autoestima. Vejam que eu não estou falando de violência física, é a violência psicológica mesmo. Esse tipo de relação é uma relação tóxica. Então a gente pode definir sim que é uma relação violenta e que cabem sim os mecanismos estabelecidos pela nossa lei. Então uma pessoa que vive numa relação dessa, ela tem todos os direitos elencados aí da lei protegidos por ela, tá? Então a gente vê muita situação, principalmente lá na delegacia, a gente vê a situação aí, ó. Eu sei que tem uma lei que me protege, eu sei quais os tipos de violência, eu consigo definir que eu vivo uma relação tóxica. E por que eu permaneço numa relação dessa? Qual é o motivo? Eu defino em 3 palavras: medo, expectativa e esperança. A mulher muitas vezes, ela tem consciência que ela vive uma relação tóxica, mas ela tem medo de apanhar de novo. Se eu tomar providência, esse homem vai me bater de novo. Ela tem medo de perder. Vamos ter um medo aí, gente, porque às vezes, muitas vezes é falta de esclarecimento. Mas ela tem medo de perder a guarda dos filhos. Ela tem medo de perder os direitos com relação aos bens que o casal tem em comum. Ela tem esperança de que um dia ele vai mudar, porque é sempre assim: o cara chega bêbado em casa, a mulher apanha. Ela nem sabe por que ela está apanhando, mas ela apanha. No dia seguinte: meu bem, me
desculpa, eu não vou fazer de novo, eu cheguei nervoso, o trabalho não estava legal, bebi um pouco demais. Aí ela vai e o perdoa, passa uns dias, ela vai e apanha de novo. Então ele sempre falando que vai mudar, e essa mudança nunca acontece. Mas ela tem esperança e cria aquela expectativa que uma hora o seu companheiro vai mudar. E infelizmente isso acaba se estendendo por anos e não ocorre essa mudança. Mas muitas vezes a mulher não toma providência por isso. E aquela mulher que vira e fala, chega, eu já sei que tem uma lei que me protege, eu já sei que eu vivo uma violência, uma relação tóxica, eu já sei os tipos de violência, eu quero tomar providência. O que eu tenho que fazer? Procurar ajuda. É a primeira coisa que essa mulher vítima tem que fazer. Procurar ajuda. Ela tem que registrar uma ocorrência na delegacia, ou então no quartel da Polícia Militar. Na delegacia, ela vai ser recebida e acolhida, que eu acho que é o que é mais importante, por uma servidora, que no caso de Guatama é a Vanessa, que trabalha conosco. A gente tem esse cuidado de que a mulher, ela não seja o que nós chamamos de revitimizada. Ela já é vítima em casa. Aí chega lá na delegacia, ela fica até constrangida de contar o que ela vem sofrendo. Então a gente tem um cuidado de quê? De ser atendida por uma mulher. Ali ela vai registrar a ocorrência, ela vai passar os fatos, as agressões que tem sofrido. Se possível, passar testemunhas, nomes de testemunha. Ocorrem agressões muitas vezes, como eu falei, através de ameaças, porque ameaçar a mulher é uma agressão. Prints de conversa, gente. Todo mundo conversa hoje em rede social, aquilo serve como prova, tá? Então, é apresentar, fazer os prints das conversas, encaminhar isso para nós lá na delegacia, para a gente tomar providência. Inclusive, quando a gente colhe o depoimento, a gente instaura o procedimento e encaminha esse procedimento para o fórum. E muitas das vezes, a mulher também, ela solicita o que nós chamamos de medidas protetivas, que são aquelas medidas em caráter de urgência. Para quê? Para, por exemplo, afastar o agressor do lar, muitas vezes, suspender visitas para seus dependentes. Algumas vezes, digamos que o agressor, ele se trata de um policial. Suspender o porte de arma desse policial. E chegando até o ponto, muitas vezes o juiz até decreta um distanciamento mínimo entre os envolvidos. Então, se o agressor não respeitar esse distanciamento, ele vai descumprir essa medida protetiva. E quando ocorre o descumprimento da medida protetiva, o que acontece? Lembra no início do nosso bate-papo aqui que eu falei para vocês que essa lei, ela cria mecanismos, mas o crime mesmo é lá no nosso Código Penal? Nós temos uma exceção. Essa lei, ela estabelece um tipo de crime, que é o crime de descumprimento das medidas de proteção. A pena para este crime é de detenção de 3 meses a 2 anos, mas eu ressalto, por mais que, entre aspas, essa pena seja um tanto baixa, se o agressor for autuado em flagrante, ele não vai poder pagar fiança na delegacia, não. O cara vai ficar em cana. Quem vai poder liberá-lo mediante pagamento de fiança é só o juiz. Até porque senão ela perderia eficácia, né? O cara já foi decretado aí as medidas protetivas, ele descumpriu. Se vier para rua, o que vai acontecer? Né? Eu já vi casos de colher o depoimento de um agressor. Ele, na verdade, a pessoa tinha que puxar o histórico, né, gente? Esse agressor, ele já tinha a antiga companheira dele, ele já tinha, inclusive, sido preso, cumprido pena, porque ele tentou matar a companheira dele, 17 facadas.
cumpriu a sua pena, saiu e conheceu uma nova pessoa. Acho que ele era assim um tanto perturbado, porque houve uma discussão entre os dois. Ele bateu nela, bateu muito nela. Ela saiu, ela fugiu de casa, ele foi atrás, pegou uma pedra e jogou nela, acertou na cabeça dela. E teve um corte muito profundo. Tiveram que chamar a ambulância, ela foi encaminhada para o hospital, foi feita a sutura, ela foi medicada, ficou hospitalizada. E no dia que ela recebeu alta, quem estava na porta? Ele. Ele estava na porta e a agrediu novamente. Aí ele foi preso em flagrante. Quando eu colhi o depoimento desse homem, eu senti que ele não estava blefando. Sabe, quando você sente um ódio nos olhos da pessoa, ele olhou bem no meu olho e falou: não se preocupa não, doutora, porque a hora que sair eu vou matar essa mulher. Eu vou matar. A primeira eu não consegui, mas essa eu vou matar. Então nós tivemos que procurar um abrigo para essa vítima. Ela foi encaminhada para um abrigo até próximo a familiares dela, do norte de Minas. Ele foi autuado em flagrante. E veja como ele era perturbado. Ele se suicidou na cadeia. Mas uma história dessa era muito delicada. Ou era ele ou era ela. Porque eu acho que depois que ele cumprisse a pena, ele ia tentar matar essa mulher. Então vejam a situação, a relação tóxica, a que ponto que chega. Eu estou falando aí de um casal assim, de nível social mais baixo, classe social mais baixa, mas é como eu disse, isso independe, tá, gente? Tem um caso, eu sou do estado de São Paulo, tem um caso que eu já até comentei isso com a minha equipe, uma delegada de polícia. Ela tinha um relacionamento de aproximadamente 8, 9 anos. E quando eles começaram a namorar, eram novos, adolescentes, depois que ela passou no concurso, passou um tempo, ela vivia já uma relação tóxica, perturbada, uma relação afetiva extremamente dependente. E um belo dia ela falou: meu, acabou, né? Chega, eu cansei, acabou o relacionamento. Só que esse homem não aceitava o término desse relacionamento de forma alguma. Um dia ela saindo da delegacia e ela se depara com o carro dele em frente à delegacia. Ele a puxa, a joga para dentro do carro, vão para um local e ele a agride, de chegar a machucar bastante mesmo. Ela, logo depois que conseguiu se desvencilhar dele, desde que ela conseguiu fugir do carro, interior do carro, andou por horas para poder chegar na zona urbana novamente, fez exame de corpo de delito. Ela foi instaurado o procedimento, solicitou medidas protetivas, ele foi notificado dessas medidas protetivas, mas não foi o suficiente, né? Ele era extremamente assim, audacioso. Um belo dia, ela lá numa noite, ela estava no plantão noturno. Ela estava no plantão noturno. Quem chega lá? O ex-companheiro. Nesse ínterim, gente, ela já estava num outro relacionamento. Aí ele ficou maluco. Como é que é? Você me largou? Eu te ajudei tanto por todos esses anos e agora, além de ter me largado, você arrumou uma outra pessoa. Ele entrou no plantão, entrou no gabinete dela às 5 da manhã e descarregou 1,40 no corpo dela. Então vocês imaginam, né? Ele entrou com 2 armas para não dar tempo de qualquer um da equipe tomar providência. Simplesmente apontou para o peito dela e efetuou os disparos. E o último tiro de misericórdia foi aqui na nuca.
por ela ter caído de costas. A hora que a equipe de investigadores, o escrivão entrou no gabinete dela, o show de horror já estava, né? Vocês imaginam como é que estava o gabinete da delegacia. Era sangue para tudo quanto é lado. Essa moça tinha 28 anos de idade, uma vida toda pela frente, uma carreira toda pela frente, e assim ceifada por uma imbecilidade. Acho que esse cara já deve estar solto, mesmo que cumprindo aí em progressão de regime, mas está aí entre nós, o que é um absurdo, né? Então, assim, eu estou mostrando para vocês, independe da classe social, é o pobre, é o rico, é com estrutura, é sem estrutura. Infelizmente, a gente ainda se depara com muitas dessas situações. E quem não se depara sendo como vítima, se depara com alguém, conhece alguém, uma amiga, uma parente que sofre uma agressão. E como que a gente pode ajudar? Vocês lembram daquele caso? Eu acho que foi no Sul, se não me engano, ano passado. Deve estar passando tão rápido. Um casal jovem, se não me engano, ela era advogada. Um casal que já chegou no prédio brigando, a discussão perdurou dentro do elevador. Ela gritava por socorro dentro do apartamento. Alguns vizinhos depois falaram que ouviram. E surgiu até aquela campanha, porque esses vizinhos falaram que briga entre marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, gente. Briga entre marido e mulher, a gente mete a colher, sim. A gente tem que tomar providência, sim. Nós não podemos ser omissos. Ah, mas eu vou entrar lá no meio, eu não sei se o cara está armado, aí ele ainda vem pra cima de mim, pode me dar um golpe de faca, um tiro, alguma coisa. Mas eu não estou falando para vocês tomarem providência, vocês mesmos diretamente. É ligar para a polícia, entre em contato, no quartel, na delegacia, tem que ligar para a polícia civil, para a polícia militar. Olha, o casal aqui do lado está brigando, a mulher pede por socorro, venham ver o que está acontecendo. Esse caso que eu estou falando para vocês, ela gritava por socorro, ó, e alguns vizinhos ouviram e restaram inertes. Até que um vizinho entrou em contato com a polícia militar. A polícia militar foi até o local, mas infelizmente não teve mais o que fazer. Esse rapaz a matou. Então a gente tem que fazer a nossa parte, sim, tem que denunciar. Se está ouvindo lá um casal brigando, tem que chamar a polícia, liga para o quartel. Olha, o rapaz está agredindo a moça, a gente não sabe até que ponto essa pessoa pode fazer algo contra a pessoa. Então nós temos que fazer a nossa parte. Eu costumo dizer o seguinte: o Estado nos deu a ferramenta, que é a lei, os mecanismos para nós utilizarmos e nos protegermos. Cabe a nós fazermos a nossa parte também. Essa lei, ela reconheceu a obrigação do Estado de garantir a segurança e a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. E ela trouxe o quê? Um debate para nós, comunidade. Um debate da igualdade entre homens e mulheres. Porque enquanto nós nos depararmos com esse número tão alto que eu passei para vocês, nós não vamos ser o quê? Um país justo e igualitário. Então nós, como cidadãos, nós temos que fazer a nossa parte também. A lei está aí para nos ajudar. Não quero me estender, porque não adianta ficar falando muito de lei, às vezes a gente divaga. Como eu falei para vocês, eu vim para cá para um bate-papo. Quero agradecer imensamente a todos por esse bate-papo, agradecer o convite, quero novamente parabenizar todas as mulheres que estão aqui. Eu costumo dizer que a gente fala que mulher tem jornada dupla, uma obra, né, gente? Eu sou profissional, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou esposa. E eu tenho jornada quádrupla. Eu chego em casa, hoje na delegacia eu falei, o Tainá mandou mensagem, sei lá que horas, 6, 7
da noite. Eu respondi ele hoje, 9 da manhã. Falei, eu vi sua mensagem, mas não deu para responder. Sabe por quê? Minha filha resolveu, de 2 anos, resolveu dormir 11 horas da noite. Então, depois que ela dormiu, eu ainda tinha coisas para fazer. Eu fui deitar quase 1 da manhã. Então, essa minha realidade, eu tenho certeza que é a realidade de muitas aqui, principalmente professora, supervisora, é a realidade das mulheres aqui. Esse papinho de sexo frágil, vocês vão me desculpar, mas fica para vocês homens. Para nós é que não é, gente. Sexo frágil aqui não chega nem perto. Nós somos muitas vezes o esteio da casa. Tira a mãe da casa. Aqui quando aluno, mãe, cadê minha blusa? Mãe, cadê meu sapato? Mãe, e a minha comida? Mãe, ô mãe, eu estou mentindo. A maioria é mãe. Vamos fazer greve, mãe? E sair de casa 1 semana. Vocês vão para casa, tá em Pandaré, o marido infartado e o filho desesperado. Essa é a realidade. E a gente tem que dar conta do trabalho e do marido também, porque ele também quer atenção. Né? O marido quer atenção, você tá